Fala galera, tudo bem? Igor aqui, Ofertas da China 2.0. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Chromecast com o Google TV. O Chromecast, né, para quem não conhece, é um dispositivo muito popular da Google que tinha uma premissa e um objetivo muito claro. Ele pegar o conteúdo que você tinha no seu celular e espelhar para um dispositivo com HDMI, uma televisão, um monitor, etc e tal. Isso fez com que ele se tornasse um dispositivo muito famoso, muito popular por essa facilidade de transmissão, né, de aplicativos, YouTube, Netflix, enfim, para um dispositivo com HDMI, sobretudo as TVs, até que com o advento das TV Boxes, né, primeiro as TV Boxes que a gente chama, entre aspas, piratinhas, ou as chinesas, que rodavam uma versão de Android geralmente de tablet, e mais à frente, com a Google entrando no jogo, lançando o Android TV para esses dispositivos, sempre se esperou que a Google, né, lançasse uma versão do Chromecast, lançasse um dispositivo proprietário dela com Android TV. Então a Google, no fim do ano passado, né, anunciou o Chromecast com Android TV, que é esse dispositivinho aqui, um dispositivo bem interessante, bem bacana, que muda um pouco a experiência que a gente tinha com o Chromecast, que você, aliado, né, à experiência de espelhamento, a Google traz um sistema operacional próprio, um controle remoto e permite que essa experiência de uso modifique um pouco. É sobre isso que a gente vai conversar agora, sobre esse dispositivo, logo depois da nossa vinheta. Então, gente, a Google ela modificou completamente o nosso Chromecast, né, para abrigar o novo hardware, né, por conta dessa questão da experiência de uso do Android TV. Para isso, a gente sai daquele padrão redondo, né, bem pequenininho das primeiras versões, para um padrão mais ovalar. Além disso, o dispositivo ele ganhou um tamanho e mudou de cor. Ele deixa de ser preto, cinza das primeiras versões e passa a ser branco, né? Na realidade, a Google vende lá fora 3 cores para os dispositivos do Chromecast com o Google TV. O branco, que eles chamam de Snow White, o vermelho, que eles chamam de Sunrise, e o azul, que eles chamam de Sky. Essas são as 3 cores disponíveis para o dispositivo da Google. Então, gente, eu estou aqui com a caixinha, tá, do Chromecast com o Google TV. Ele é bem interessante, tá? Uma caixinha bem pequenininha, bem compacta. Tem as inscrições aqui na lateral, né, falando do assistente de voz do Google. Na outra lateral falando sobre a Google TV, ok? Então aqui abrindo a caixa, a gente tem outras 2 caixas, matriótica das caixas. Então, você abre a caixa que tem outra caixa. Nessas 2 caixinhas a gente vai ter o Chromecast, aqui. Do ladinho do Chromecast a gente tem o controle, caixinha do controle, essa daqui, ok? Manual do usuário, se dá pra ver aí, deu, manualzinho, ok? E aqui, carregador, padrão americano, tá? Ele é chato, aquele carregador chato, padrão americano. E um cabo Type-C. Esse cabo Type-C que vocês estão acostumados, USB de um lado, Type-C do outro. E, pasmem, aqui no meu também veio pilha. Não tem mais nada aqui. E a pilha. Aqui, ó, uma pilhazinha, né? Interessante ver vindo uma pilha, porque isso daqui é proibido. Então, algumas lojas, ao enviar produtos aqui para o Brasil, eles removem a pilha ou a bateria. Mas essa daqui veio, tá? Aqui eu vou abrir as 2 caixinhas. Primeira caixinha do Chromecast, que é essa caixinha aqui, ok? E o Chromecast, propriamente dito, tá? Como eu falei, né? Ele é um pouco diferente das primeiras versões. Ele tem um design mais oval, aqui, com o símbolo da Google. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui que ele é todo branco, mas aqui tem um símbolo da Google. Tá? O cabinho HDMI aqui, esse HDMI 2.1, um botão aqui atrás, botãozinho de reset e aqui os modelos e as certificações aqui. Interessantíssimo controle, muito legal também.
É um controle bem pequenininho. Se a gente colocar lado a lado com o Chromecast, vocês veem que é do tamanho do Chromecast com fio aqui, então é um controle bem pequenininho, né? Vocês estão acostumados a controle de TV Box aí, geralmente são bem maiores. E é um controle bastante interessante. Aqui a gente tem um botão principal aqui, que é o botão de navegação junto com o clique, né? Com OK. Do lado a gente tem aqui, né? Embaixo, na verdade, um botão de voltar e o botão de comando de voz, um botão do Home, o botão do Mute, 2 teclas de atalho de YouTube e Netflix. E detalhe, isso é para mim a característica mais interessante, vou aproximar aqui para ficar melhor. Aqui ó, tem um botão de ligar e desligar e um botão de source. Se vocês observarem, o Chromecast ele não liga e desliga, tá? Então esse botãozinho de ligar e desligar, ele não controla o Chromecast, porque o Chromecast ele não tem botão físico, não tem nada que faz com que ele ligue e desligue. Ele só entra em stand-by e tal. Então para que serviria esses 2 botões, Igor? É a grande sacada da Google, né? Que é para controlar dispositivos. Aqui na lateral, a gente também tem aqui o volume. Eu esqueci de mencionar que tem um volume aqui. Mas então, Igor, como é que funciona esse controle? Esse controle ele é multifuncional. Ele, além de ser um controle Bluetooth, ele tem um emissor IR. Aqui na pontinha, esse emissorzinho IR. Para que serve esse emissor IR? Basicamente, ele vai permitir que a gente consiga controlar dispositivos, tá? Então, eu tenho uma configuração aí dentro do Android TV que vai me permitir que eu consiga controlar dispositivos. Eu vou lá, configuro qual dispositivo eu quero controlar, TV, soundbar, caixa de som, enfim, tem alguns presets lá, presets de várias marcas. E esses 3 botões, na verdade 4, que tem o mute também, o mute, né, o mudo, aqui, o desligar e ligar, o source, fonte, né, entrada, e o volume, passa a controlar o dispositivo, ou a TV, ou o dispositivo de som que vocês têm aí. Isso daí é uma característica nova, que os novos dispositivos, né, pós Chromecast com Google TV tem vindo. A KM2 tem também um controle que é multifuncional igual a esse daqui, e a tendência é que os novos dispositivos venham com esse controle multifuncional, permite que você controle, né, além dos dispositivos, né, de Android TV ou de Google TV, você consiga controlar um segundo dispositivo via receptor IR. É muito bacana, é muito interessante aí essa funcionalidade que eles trouxeram junto com o Chromecast com o Google TV. Assim, a gente tem aqui um dispositivo que é claramente voltado para streaming. Apesar dos 8 GB de armazenamento, a gente tem disponível somente para uso e instalação de aplicativo cerca de 4 GB, tá? Eu fiz a instalação dos principais aplicativos de streaming. Quando eu falo principais, eu falo Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Globoplay, DirecTV Go e alguns outros aplicativos aí de streaming, e ele ficou com basicamente aí 1 GB, 1,2 GB disponível para uso, ok? Então assim, se você está pensando no dispositivo para armazenar coisas, certamente essa não seria a sua primeira opção. Ele basicamente tem um foco em streaming. Algumas pessoas vão falar, pode usar um hub, então até pode, só que o foco dele claramente aqui é o streaming, tá certo? Então isso eu acho que a primeira questão que a gente tem que abordar e a primeira questão que a gente tem que falar quando observa o dispositivo. Aqui agora falando um pouquinho sobre a interface, a Google decidiu rebatizar o Android TV, né, que é o principal sistema operacional dela, para um que eles chamam de Google TV no seu dispositivo Chromecast. O Google TV nada mais é do que um Android TV rodando sobre uma framework, rodando sobre um tema, uma skin, um conjunto de personalizações que a própria Google fez, tá? No meu ponto de vista, na minha visão, essa interface ela ficou um pouco confusa, tá? Primeiramente porque você não tem uma distinção muito clara entre onde está o aplicativo, onde é a página inicial, e etc e tal. E o fato dela não ter algumas opções que só estão disponíveis nos Estados Unidos, né? Lembrando, né, que esse dispositivo ele ainda não foi lançado oficialmente no Brasil, torna a experiência não muito boa e não muito bacana para esse dispositivo. Talvez com mais atualizações, talvez com suporte ao Brasil,
isso melhora um pouquinho. De qualquer forma, eu não gostei da interface, achei a interface um pouco confusa, tá? E, na minha opinião, ela não funciona muito legal, não é tão usável, né? Eu ainda prefiro o Android TV. Mas assim, nem só de pontos negativos vive a interface, né? Quando eu vou no Android TV e faço uma busca por voz de algum item, por exemplo, previsão do tempo, eu tenho uma resposta que ela é pura e simplesmente por voz, falando a previsão do tempo para a sua cidade é tal, tal, tal. Quando eu vou para Android TV, para essa interface que a Google personalizou, além das informações, né, de voz, eu tenho algumas informações gráficas. Isso na interface me agradou muito, tá? Do ponto de vista de usabilidade e de informações. Eu achei esse um ponto positivo da interface, alheio à confusão, né, de navegação. Isso é uma questão aí bastante interessante, já que a navegação em si não é boa no meu ponto de vista, tá bom? Ainda falando um pouco sobre interface, eu queria mostrar e comentar a questão das configurações, tá? A Google tenta simular aqui aqueles menus que a gente já conhece do Android de tablet ou Android de celular. Funciona relativamente bem, só que assim, ainda soa muito confuso para mim. Eu fiz questão de ficar 3 semanas, tá? Testando, eu ia fazer esse vídeo mais cedo, mas acabei ficando 3 semanas testando, porque eu vinha do Android TV, então existe uma curva, né, de aprendizado, de utilização, de usabilidade quando você sai do Android TV e passa para o Google TV, porque a interface muda, quer queira, quer não, a interface muda. Mesmo assim, eu achei algumas coisas muito confusas. Apesar deles tentarem aproximar com a interface do tablet, com a interface do celular, algumas operações que no Android TV eu fazia com mais simplicidade, como por exemplo instalar aplicativos via sideload, né, que a gente fala, fora, né, o APK direto, e ativar algumas opções. Aqui eu preciso ir muito mais menus e dar muitas voltas para conseguir fazer algumas operações que lá no Android TV eu fazia muito mais simples, com um clique, 2 cliques. Então isso é um ponto bastante negativo, tá? Nesse processo aí também de interface. Eu fiz questão de testar ela bem, fiz questão de tentar me acostumar, mas usabilidade, no meu ponto de vista, da Google TV, ela acaba sendo pior que a Android TV nesses aspectos, tá certo? O desempenho do dispositivo é bastante satisfatório, tá? Observa-se aqui uma grande compatibilidade de formatos de áudio e vídeo com todos os serviços de streaming disponível. Então, por exemplo, no Netflix você tem Dolby Atmos. O dispositivo consegue compilar e consegue decodificar Dolby Atmos. Por exemplo, no HBO Max você tem Dolby Vision. O dispositivo consegue compilar e consegue decodificar Dolby Vision. Essa vasta compatibilidade de formatos só não é perfeita por quê? Porque o dispositivo não é capaz de decodificar DTS. Então imagine que você tem um centro de mídia, tá, que tem vários arquivos em DTS. O sinal que vai chegar no dispositivo, o dispositivo só vai conseguir ler esse sinal em PCM, ok? Então você não consegue decodificar DTS usando o Chromecast com o Google TV. Esse talvez seja o grande contraponto em relação a formatos, já que nos dispositivos de streaming, nos aplicativos de streaming, todos esses formatos aí que eu citei, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby Digital 5.1, eles são compatíveis e funcionam muito bem com o Chromecast com o Google TV. É uma pena, porque seria um dispositivo, entre aspas, perfeito no que tange os formatos de áudio disponíveis na atualidade, tá certo? Então nenhum DTS, seja ele DTS MA, DTS comum ou DTS X ou DTS X, ele é codificado ou decodificado pelo Chromecast com Google TV. Tendo o Wi-Fi como principal conexão de rede, o Chromecast com o Google TV ele é muito competente. Ele funciona muito bem, a velocidade de conexão é bem elevada. Eu fiz os testes aqui usando o Wi-Fi 5 GHz dele, e nessa posição aqui, meu celular bate 400, 500 megabits por segundo. O Chromecast com o Google TV chegou a 200, 230 em algumas métricas. É mais do que suficiente, tá, para a gente trabalhar aqui com conexões 4K, com streaming 4K, com Dolby Atmos, Dolby Vision, sem qualquer problema. Então, é capaz, você tendo uma conexão boa de internet, você tendo uma rede 5 GHz, ele vai funcionar e vai conseguir streamar no máximo de qualidade possível. Isso não é um problema, tá? De qualquer forma, você pode, por meios não oficiais, por assim dizer,
instalar um cabo Ethernet, tentar via hub Ethernet colocar a internet cabeada. Eu não vejo necessidade, tendo em vista que hoje em dia conexões Wi-Fi são bastante competentes, sinais Wi-Fi, sobretudo na faixa dos 5 GHz, são bastante competentes e dão conta do recado, já que a gente não precisa de velocidades tão absurdas para fazer streaming de mídia, tá certo? Ainda sobre desempenho, vale mencionar que a transição de aplicativos é muito veloz. Isso é um ponto positivo. No Android TV tem um delayzinho, tá? Independente do processador, tem um delayzinho, e nesse framework aqui as transições são pouco mais suave, então você consegue alternar de aplicativos de uma maneira muito rápida, muito fácil e funciona muito bem. Isso é uma questão muito interessante e muito importante, tá? Nos testes que eu fiz rodando 4K HDR ou 4K HDR Dolby Atmos, não tive engasgos, travamentos, qualquer intercorrência que pudesse prejudicar a experiência. E alternar entre aplicativos, por exemplo, estava no Netflix em 4K, agora eu quero ir para o Amazon Prime, depois quero voltar para o Netflix. Essa alternância, ela foi feita de uma forma muito fluida, muito rápida, muito veloz e sem qualquer problema. Mais um ponto positivo para o dispositivo. Se a gente pegar dispositivos mais simples aí, coloca, por exemplo, a Mystique, que só tem 1 GB de RAM, às vezes você sente alguns engasgos, alguns travamentos, sobretudo nessas transições entre aplicativos, tá? Tudo bem, o Android TV não é um dispositivo multitasking, multitarefa, mas é ruim quando você está navegando e você começa a ter alguns engasgos, algumas lentidões. Nisso você não vai ter problema, porque o framework, né, da Google TV funciona muito bem e, aliado a isso, você tem um processador que é mais do que suficiente para o tipo de operação que você está fazendo, que é a operação de streaming, né, basicamente. Isso é um ponto muito importante, muito positivo do dispositivo. Então, para quem seria esse Chromecast com o Google TV? Pessoas que não querem ter muita dificuldade de configurar seu dispositivo e querem utilizar ele somente para streaming. Como principal ponto positivo, essa vasta compatibilidade, ela pode trazer, né, uma facilidade em eu fazer um upgrade, por exemplo. Comprei uma TV com suporte a Dolby Vision e o meu dispositivo não tem Dolby Vision, entendeu? Então ele vai garantir uma vasta compatibilidade aí com formatos e até uma certa longevidade do dispositivo, por conta também de ser suportado oficialmente pela Google, mas em contrapartida você tem uma pouca disponibilidade de armazenamento, o que impede, por exemplo, você usar o dispositivo para jogos casuais. Tem muita gente que gosta de instalar emulador, tem muita gente que gosta de baixar jogo e parear um controle. Com 4 GB e se bobear 1 GB disponível para instalação, fica praticamente inviável e impossível. A sugestão que eu daria para a Google é que se lançassem aí uma nova versão, uma versão upgraded, uma segunda versão desse Chromecast com o Google TV, que ela trouxesse no mínimo uma expansão via SD card. Por quê? Se vocês observarem na KM2, né, que eu fiz o review recentemente aí para vocês, ele tem essa expansão e é muito simples. Você pega um cartão classe 10, espeta lá, configura o sistema para expandir o armazenamento e pronto, você tem lá, você passa dos 8 GB também, que é o mesmo tamanho de armazenamento que o Chromecast tem, né, o Chromecast com o Google TV tem, para 64 GB. Então, assim, é muito simples, muito fácil e eu acho que isso resolveria o principal problema hoje do dispositivo. Vale ressaltar também que esse dispositivo ele não está disponível de maneira oficial no Brasil. Eu comprei ele via Mercado Livre, provavelmente de alguém que importou dos Estados Unidos, tá? Então, assim, ele não está disponível oficialmente para compra no Brasil, então vocês conseguem via Marketplace ou então importando direto dos Estados Unidos. Tem alguns percalços nisso, por exemplo, a gente já comentou a questão de alguns menus não estarem disponíveis para o público brasileiro, mas isso é basicamente contornável, tá? Porque não é algo que atrapalhe tanto a experiência de uso. O dispositivo, na minha opinião, ainda custa bem caro, na faixa dos 400, 450 reais, mas é uma escolha sensata para aqueles que não querem ter dor de cabeça e querem ter, né, pelo menos em teoria, longevidade no que tange ter uma TV Box ou ter um dispositivo dessa magnitude.
para si. Então era isso que eu queria conversar com vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem um comentário aí, não deixem de se inscrever no canal, não deixem de dar seu like, não deixem de compartilhar e participar das nossas redes sociais, tem redes sociais de promoção, de oferta, de importação, é muito bacana e ajuda muito, auxilia muito a gente aí a sempre estar melhorando a nossa capacidade de gravação, nossa capacidade de compra, de review de produto. E é isso, muito obrigado mais uma vez e até mais.